Hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo de interesse público e que você precisa parar 5 minutinhos para prestar atenção: câncer de pele, melanoma. Existem vários tipos de câncer de pele, mas a gente hoje vai falar sobre o mais grave de todos. Seja bem-vindo ao Biocast. O câncer de pele é o câncer mais incidente ainda na população brasileira e a gente precisa entender o que é o câncer de pele. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o melanoma. O melanoma, ele basicamente é um câncer de pele maligno que se dá nos melanócitos. Essa neoplasia que acontece nos melanócitos, que são células que compõem a nossa epiderme e que são responsáveis pela produção de melanina, é uma neoplasia que tem alto teor e alto índice de metástase. Portanto, esse é o motivo, um dos principais motivos que o câncer de pele é tão grave e mata tanta gente ainda. Mas o que é a metástase? A metástase basicamente é quando o câncer vai de um tecido para o outro, seja por meio das linfas, da corrente sanguínea, e a gente tem um espalhamento dessas células de câncer por todo o corpo. Especificamente as neoplasias de pele, sobretudo melanoma, que é o menos comum, mas é o mais fatal, o mais letal de todos eles, ela tem uma predileção grande por órgãos vitais. Então a gente tem um problema sério aí, porque não que ele escolha o órgão que ele vai se alojar, não é isso, mas a gente sabe que a incidência dele para com o sistema nervoso central em órgãos vitais, fígado, pâncreas, rins, coração, a gente sabe que é muito grande, portanto a gente precisa cuidar rapidamente. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente fez uma entrevista super legal com a biomédica e professora e doutora Luciana. A gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de pele e ela trouxe pra gente informações super importantes. Dá uma olhada. O câncer de pele, como o câncer diz, é uma progressão celular, então um aumento da quantidade de células de forma desordenada, que altera ali a estrutura do tecido, então começa a trazer alterações para o epitélio e traz alteração de função para aquele tecido. Todo câncer está associado com crescimento maligno de células, então tem os tumores que são melanomas e os tumores não melanomas, dependendo do tipo de célula que eles afetam. O diagnóstico inicial é o clínico, então um diagnóstico quando a gente faz a dermatoscopia, então é um mapeamento de todas as pintas, então principalmente as pessoas que têm pele clara, que ficam muito tempo expostas ao sol e que percebem o crescimento ou aumento desse número de manchas na pele, então precisam fazer exame dermatológico com frequência para acompanhar a progressão. Então, na dermatoscopia, a gente faz um mapeamento mesmo, deixa anotadinho todas as pintas que existem para saber e acompanhar esse crescimento de células. Aquela manchinha que está ali, a gente vai tirar cirurgicamente, né? Então, fazer uma biópsia, remover aquelas células e essas células vão passar para um exame histológico. Então, na anatomopatologia, a gente vai fazer toda a organização desse tecido, né? Então, ele vai passar por uma fixação em parafina, ele vai passar por um corte laminar e aí a gente vai analisar a histologia desse tecido, que é a organização dessas células. Se tiver uma alteração ali na estrutura daquelas células, a gente já vai fazer uma marcação de diferentes fixadores de proteínas. Então, a gente vai saber quais são as proteínas que estão sendo diferencialmente expressas ali naquelas células. Então, é uma lesão maligna, já vai vir a classificação, se ela é melanoma ou não melanoma, já vai vir o grau que tiver de lesão ali naquela célula, e aí a gente já pode fazer esse tipo de marcação celular com proteínas específicas para saber qual é a característica da evolução dessas células. E aí, a partir disso, a gente pode direcionar o tratamento também para esse tipo celular específico, de acordo com o crescimento delas. Em último caso, a gente pode fazer diagnósticos moleculares para determinar quais são as alterações genéticas que existem ali naquele tecido, naquele tipo de célula, mas o diagnóstico padrão ouro vai ser a histologia a partir da biópsia. Obrigado, professora. Então, conforme a professora doutora Luciana falou, a gente tem várias formas de evitar e a gente sabe quais são os principais fatores de risco. Então, exposição solar, exposição à radiação, então profissionais da área da saúde, profissionais da aviação, do rádio e TV, que se expõem diretamente à radiação, a gente sabe que a radiação é extremamente carcinogênica, então a gente precisa de atenção para com isso. A gente sabe também que a alimentação influencia diretamente não só no câncer de pele, mas em todos os cânceres. A pele clara e também histórico familiar são questões aí de risco. Existe aí uma questão que as pessoas confundem um pouco, porque a pele clara, ela traz risco para o câncer de pele. A pele negra, a pele de cor negra,
ela já é fator de risco para outras neoplasias, como por exemplo o câncer de próstata. Mas o câncer de pele, ele entra no fator de risco quem tem ainda pele clara e, sobretudo, histórico familiar. Tem muita gente ainda que insiste em querer se autodiagnosticar e vai no Google, procura, hoje está na moda do ChatGPT, manda foto, pede para ele analisar, mas é importante. Existem sim características que fazem com que uma pinta, um nevo, seja algo preocupante. Borda irregular, quando ele cresce com uma velocidade importante, mas nada disso garante que você esteja ou não com câncer de pele. O câncer de pele ele tem que ser diagnosticado por um dermatologista e tratado por um dermatologista ou oncologista. E também todos os profissionais que fazem parte dessa cadeia aí paramédica, que são biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas e tantos outros profissionais que podem auxiliar. Não acredite em pessoas que prometem curas mágicas, curas com ozônio, curas com peelings. Nós já vimos de tudo e hoje em dia, infelizmente, a internet dá muita voz a essas pessoas, portanto, muita atenção, muito cuidado. O câncer de pele é grave, é sério e ele tem uma probabilidade grande de cura quando pego no começo, quando diagnosticado logo no início. Muitas vezes, só com uma excisão a gente consegue fazer um tratamento adequado, mas é importante que você tenha o encaminhamento médico para o determinado e devido protocolo. E agora eu vou chamar a entrevista da professora Bia, que falou um pouquinho também pra gente a respeito do câncer de pele. Dá uma olhada. A importância do biomédico na área de diagnóstico é total. A grade curricular do aluno de biomedicina foi pensada para isso, voltada para a área de diagnóstico. Inclusive o diagnóstico em citologia, conhecimento na área de biópsias, que é o que pode auxiliar, então, no caso do nosso assunto, que é o câncer de pele. A gente está lidando com vidas e a gente não pode errar. Até mesmo porque você é um profissional, acho que um dos únicos profissionais, que se você errar, você está assinando embaixo, que é o laudo, o laudo laboratorial que você assina, o exame laboratorial. O biomédico muitas vezes é importante na área também de tratamento, porque ele atua muito nas pesquisas, em pesquisas clínicas, no desenvolvimento de novos medicamentos e novas formas de tratamentos. Obrigado, professora. Então, como a gente pode fazer o tratamento dessa doença? Muito bem. O tratamento dessa doença basicamente é cirúrgico. Então, são microcirurgias ou macrocirurgias, depende muito do grau, A gente sabe que o câncer de pele, ele pode ser apenas uma micropinta, mas pode ser também algo um pouco mais severo, depende muito da conduta médica. O diagnóstico ainda, conforme a professora Luciana falou na primeira entrevista, a biópsia ainda continua sendo padrão ouro. Então, outros exames podem ser associados. A dermatoscopia é o exame de entrada, mas a gente tem uma série de outros exames que podem ser aderidos conforme o estadiamento da doença para com o paciente. Então, exame clínico, dermatoscopia, biópsia, que é o padrão ouro, e podem ser associados, por exemplo, com uma ultrassonografia ou outros exames complementares para a gente fazer, de fato, o diagnóstico correto e, sobretudo, ver qual é o grau dessa doença, qual grau está e qual será a conduta mais adequada para esse tipo de problema. Para a gente fechar o episódio de hoje, valem aquelas dicas que todo mundo sabe, mas a gente tem que repetir. Não consuma ultraprocessados, faça a manutenção da sua dieta, exercício físico é importantíssimo não só para o câncer de pele, mas também para ele. A gente sabe que um corpo ativo, ele é muito mais saudável, seu sistema imunológico vai ser muito melhor. Se proteja do sol, use protetor solar, não acredite nessas coisas que as pessoas falam, eu não uso protetor solar porque evita melasma, porque faz com que o cabelo fique mais brilhoso. Não faça isso. Use protetor solar, porque essa questão vai muito além de apenas estética. A gente está falando de uma doença que mata e mata muito. Então, use protetor solar, use seu boné, use seu chapéu, evite o sol das 10 às 16, faça o uso consciente da exposição solar. Então vale lembrar, o melanoma, ele é agressivo, é um câncer extremamente importante de ser tratado, mas ele tem tratamento e tem prevenção, sobretudo prevenção. É importante que a gente fale sobre o tratamento, mas a prevenção ainda é o melhor amigo de todos nós. Obrigado, a gente se vê no próximo episódio.
Um abraço.